Nós temos falado então nas últimas semanas sobre o foco do nosso ano aqui em Cliff Oak, né? Não que não tenha sido o foco da igreja durante todos esses anos que nós estamos juntos, mas especialmente esse ano nós temos batido muito na tecla sobre amadurecimento, sobre crescimento em Cristo. Quando nós falamos de crescimento em Cristo, entenda-se amadurecimento espiritual. Então, esse crescimento, apesar de não ser numérico, ele gera crescimento numérico. Por quê? Porque uma vez que nós nos tornamos uma igreja madura, uma vez que nós testemunhamos da nossa fé, com verdade e com intrepidez, realmente, as pessoas vão ser atraídas, não por mim, não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Amém? E porque nós vamos professar, vamos falar da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas vão se aproximar e automaticamente a igreja cresce em número. Assim tem sido durante os séculos, assim aconteceu em Atos dos Apóstolos, se você vê, por causa da pregação do Evangelho, na primeira pregação de Pedro, 3.000 foram adicionados, e depois Pedro vai preso, e prega de novo, e 5.000 são adicionados à igreja. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho. Não foi por causa dos milagres. O milagre, ele é uma ferramenta, mas ele não é o Evangelho. O Evangelho é que salva, o milagre não salva. O milagre é uma ferramenta para atrair, mas o que salva é a palavra do Senhor. Amém? Ok, então para hoje, nós vamos ver juntos, então, algumas marcas de uma igreja madura. De novo, semana passada nós vimos que Paulo, ele teceu elogios aos tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, pela fé que eles tinham, ok? Pelo testemunho deles e pela perseverança em Cristo Jesus. E deixa eu colocar aqui meu cronômetro, porque parece que a semana passada eu passei bem do ponto. Então, vamos lá. E eu não quero passar do ponto hoje. Se passar também, vocês me aguentam. Tô brincando. Amém? Vocês estão muito sérios hoje, vocês precisam descontrair, porque parece que eu também estou sério, a coisa não está clicando aqui, hein? Vamos lá. Ajuda eu aí, vamos lá. Então, Paulo elogia os tessalonicenses pela sua fé, pela sua perseverança e pelo seu testemunho. Lembram-se? Nós falamos sobre isso semana passada. Hoje, então, nós vamos ver juntos, de novo, de uma forma comunitária, de uma forma coletiva, as marcas de uma igreja madura. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Atos 4, 23. Vamos só um pano de fundo aqui, o que estava acontecendo. Se a gente voltar ali no capítulo 3, foi quando Pedro e João estavam subindo para o templo, e um aleijado então pede a eles uma esmola, e Pedro vira para o aleijado e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem então não levantou e andou não, ele levantou e saiu pulando, né? Para a glória de Deus. E depois disso, então, os irmãos começaram a ser perseguidos, e Pedro, então, prega acerca disso. Ele prega: não fui eu, não foi no meu poder, mas foi no poder, no nome de Cristo, que esse homem foi curado. E por causa disso, eles vão perante o Sinédrio e são presos. Por quê? Porque eles são perseguidos por falar do nome de Cristo, por falar do poder de Cristo. Então agora, eles foram soltos. E aí é onde eu quero pegar o texto aqui, a partir do verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Amém. Amém, Pai. Senhor, nós queremos declarar mais uma vez essa noite que nós dependemos única e exclusivamente do teu poder em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, obrigado por este testemunho maravilhoso dos irmãos que não cessaram de falar, não cessaram de pregar, mesmo em meio à perseguição, em meio a prisões, em meio a correntes, em meio ao martírio. Que o Senhor também nos capacite dessa mesma maneira, Senhor Deus. Nós não pedimos para que os problemas cessem, nós pedimos para que o Senhor nos dê poder para passar pelos problemas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome mais uma vez essa noite. Fala conosco mais uma vez, Pai, através da tua palavra. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a igreja, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela triunfa nas adversidades. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja. Nós somos a igreja. Amém? Nós somos a igreja. Se trouxermos à memória todas as vezes que a igreja passou por adversidades, todas as vezes que ela foi perseguida, nós vamos lembrar também que ela sempre triunfou sobre essas coisas, porque se não fosse assim, nós nem aqui estaríamos. Ela sempre triunfou, sempre, sempre. Aprendemos com as atitudes de Pedro e João, aqui nesse caso, que diante dos problemas que eles enfrentaram, quais são as atitudes que nós devemos tomar quando passamos por dificuldades. E é aí que eu quero falar com vocês sobre as marcas da igreja madura. Primeira coisa que eles fizeram, quando eles foram presos, eles foram também soltos e falaram para eles: olha, não preguem mais nesse nome, não falem mais nesse nome. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi buscar a companhia dos irmãos. Eles voltaram para os irmãos. Eles buscam, então a primeira marca de uma igreja madura é quando ela busca a companhia dos irmãos em tempos de tribulação. Verso 23, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. A igreja, ou seja, os irmãos, as irmãs, eles são ferramentas que Deus usa para nos encorajar. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós podemos cair no erro e nas mentiras, muitas vezes, de Satanás, que quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por dificuldade, a melhor saída é o isolamento. A melhor saída é se trancar no quarto, a melhor saída é se trancar em casa, a melhor saída é não falar com ninguém. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que quando passamos por problemas, preciso procurar primeiro a Deus. Mas eu preciso também procurar um irmão e uma irmã para me ajudar, para me aconselhar, para orar comigo, para dizer que eu estou errado, para dizer que eu estou certo, para dizer que é isso mesmo, continue, ou para dizer, para, que esse caminho está te levando à perdição. Nós precisamos dos nossos irmãos. John Stott, ele diz que a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos de gente. Nós precisamos uns dos outros. Não é possível viver cristianismo sem igreja.
Dizem os desigrejados por aí que eu não preciso ir à igreja para estar adorando ao meu Senhor. Mentirosos. Mentirosos. Eles não estão adorando coisa nenhuma. Eles só estão querendo não prestar conta com ninguém. Eles só estão fugindo da exortação da palavra. Eles dizem, não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de ninguém. Em outras palavras, eles dizem, eu me garanto. E está errado. E está errado. E eles estão caindo nessa mentira, e essa mentira está destruindo pessoas, está destruindo famílias, está destruindo igrejas. Então não caia nessa mentira. Nós precisamos sim, uns dos outros. Nós sabemos que, eu já falei sobre isso, né? Nós somos o corpo de Cristo, certo? Já falei sobre isso não faz muito tempo, quando a gente estava falando em 1 Coríntios. É muito fácil, você pode ver muito bem um corpo andando por aí sem um membro, mas você não vai ver um membro andando sem um corpo. Se você vê um braço andando por aí sozinho, você corre. Chuta e corre. Chuta e corre. Você vai ver um corpo andando sem um braço, sem uma perna, sem uma orelha, sem um olho, mas um olho saltitando pelas ruas você não vai ver. Então, quando Paulo, ele retrata a igreja como corpo, ele está falando da perfeição de Deus, ele está falando da magnitude do Deus que nós servimos, porque um corpo, ele funciona perfeitamente. Por mais que muitas vezes um braço está machucado, um dedo está inchado, mas o resto todo está funcionando. Precisa funcionar, a engrenagem continua rodando. E é isso que Paulo está dizendo, olha, não se sinta inferior porque talvez você se ache o dedo, ou você se ache o olho ou a orelha, não precisa. Sim, o corpo precisa de você, sim. Não ache que pelo fato de você não fazer isso ou aquilo outro, você é um inútil. Não, você não é. Você não é inútil. Nós não somos inúteis. Para isso foi que Deus nos chamou. Se você está passando por problemas, irmãos, procure alguém, fale com alguém, se aconselhe. Talvez, se você não quiser ouvir nada, só diga para a pessoa, eu preciso só de 2 ouvidos, deixa que a boca é minha. Só ouça. Faça isso, qual é o problema? Eu preciso que você me ouça. E talvez só de você falar, aquele peso vai sair. Ou talvez você vai querer só ouvir, eu quero só que você me fale. Ou eu quero só que você ore por mim. Nós precisamos fazer isso. Eu tive uma experiência muito bacana essa semana. Alguém me procurou. Essa pessoa está morando fora, não está morando mais aqui, veio para cá e... eu quero te visitar, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E no meio da conversa, conversa vai, conversa vem, como tá, como não tá. Eu comecei a falar. Falei. Quando eu me dei conta, o irmão estava se esvaindo em lágrimas, chorando. Ele falou, cara, com quem que você conversa? Falei, com você. Estou te contando agora. Aí ele se recompôs, aí 2 marmanjos chorando numa mesa, no meio do café, com um monte de gente. Falei, acho que é melhor a gente pagar a conta e ir embora. A gente fomos andar um pouco, e de repente caiu a ficha. E eu falei, rapaz, falando nisso, você me ligou e falou que você queria conversar comigo, né? Eu falei assim, esquece. Esquece, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, pastor. E foi muito bom para mim, foi bom para ele. No final das contas, não fiquei sabendo o que ele queria falar, mas é bom que vai ter a desculpa para marcar um outro café. Né? Falei, vou viajar, mas quando eu voltar, a gente conversa de novo. E é isso. Muitas vezes a gente só precisa disso, e às vezes é num momento que você nem espera, e você recebe esse incentivo, você recebe essa injeção de ânimo, que é só o Espírito Santo que dá, através da vida de alguém, com certeza, que Deus usa assim, Deus faz assim, e é isso que a gente precisa. Então a primeira coisa, irmãos, a primeira marca da igreja madura é quando os irmãos buscam os outros irmãos.
A segunda coisa é buscar ao Senhor em oração. E eu não estou colocando aqui a oração em segundo lugar, tá? Porque quando você busca o irmão, você também vai orar. A oração, na verdade, ela vem em primeiro. Só que eu estou falando aqui, eu estou acompanhando o segundo texto nos diz. Ok? O texto diz que eles foram primeiro de volta. Certo? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. E o que eles fizeram em seguir? Oraram. Quando, ouvindo isso, levantaram a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Notem que a primeira perseguição dos apóstolos logo foi seguida de uma reunião de oração. Reunião de oração. Eles se reuniram para orar. O melhor método para lidar com os problemas não é a vingança, não é dar o troco, não é isso, não é ficarmos irados. O melhor método para lidar com os problemas, com a perseguição, é a oração. É a oração. Mas como devemos orar? Como que nós podemos levantar vozes unânimes em oração ao Senhor? Primeiro, reconhecendo, como eles fizeram, reconhecendo a soberania de Deus. Olhe como iniciou a oração: ó soberano. Soberania, o termo soberano naquela época era usado e ainda é hoje para falar com alguém de extrema autoridade. Eles estavam falando com o Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores. Portanto, eles se ajoelharam, colocaram sua cara no pó e disseram: ó soberano, tem misericórdia. Eles foram para quem eles tinham que ir. Eles foram exatamente para onde eles tinham que ir, para o chão olhando para o alto. Para o chão, olhando para o alto. Não é a situação momentânea pela qual estamos passando que estão no controle, irmãos. Deus, Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Vou usar aqui uma frase do Tozer. E é muito séria. Tozer disse o seguinte: o problema da igreja é que ela não medita o suficiente na grandeza do seu Deus. Esse é o nosso problema. Nosso problema é grande, porque nós não meditamos na grandeza do nosso Deus. Porque a partir do momento que nós começamos a meditar na grandeza do nosso Deus, e o que Ele já fez, o que Ele tem feito, e o que Ele ainda vai fazer, não tem outra saída senão nos voltarmos a Ele, mais uma vez, e pedir misericórdia. Qual é o tamanho do seu Deus? Eu quero lembrar vocês de Isaías 40. Qual é o tamanho do seu Deus? Isaías 40, ele nos diz o seguinte: que o nosso Deus é aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão. As águas dos mares na concha da sua mão. Ele pesou o pó da terra em balança de precisão. O nosso Deus é aquele que criou e chama cada estrela pelo nome. Cada estrela pelo nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o que enviou o seu Filho e único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Essa fase do seu nascer até você morrer é só uma fase. É só uma fase. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. O nosso lar é com o Senhor. E eu sei que nessa fase que nós estamos aqui, existem muitas dores, existem muitas decepções, existem muito sofrimento, existem perdas, existem ganhos, existem bênçãos, existe tudo. Mas nós temos que estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Outra coisa que esses homens fizeram, eles não só reconheceram a grandeza de Deus, mas eles também fundamentaram as suas orações na palavra de Deus.
Então pare com essa conversa de que eu faço, eu aconteço, eu ordeno, eu declaro. Você pode declarar muitas coisas, você pode declarar que Deus é soberano, você pode declarar que o Senhor é seu Senhor, Jesus, Salvador, Criador de todas as coisas, você pode declarar muitas das coisas, você não pode declarar o que você quer que Deus faça por você, isso você não pode declarar, porque quem tem a última palavra é Ele, não somos eu e nem você, não somos nós que temos a última palavra. E veja, a oração deles estava na palavra. Eles citaram aqui o Salmo número 2. Eles citaram o rei Davi. Por que se enfurecem contra as nações? Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Palavra. A igreja, ela buscou a palavra de Deus e orou a palavra de Deus. Precisamos aprender a citar a palavra de Deus em nossas orações. Sabe por quê? Se fizermos isso, a gente não erra. A gente com certeza vai orar certo. A palavra de Deus, ela nos encoraja e ela nos lembra o Deus a quem nós servimos. Sempre. Terceira coisa, a maldade humana não frustra os propósitos de Deus. Dos versos 27 a 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Irmãos, até a perseguição foi Deus que decidiu. Até a perseguição. Para quê? Para que a fé deles fosse cada vez mais, não testada, mas provada mesmo. Provada, não é, a provação de tentação são diferentes, nós já fizemos estudo em Tiago sobre isso, vamos falar sobre isso mais para frente. Provação é uma coisa, tentação é outra, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, Deus prova. Deus prova. Deus nos coloca à prova. Por quê? Porque Ele quer que nós amadureçamos, Ele quer que cresçamos nele. Amém? Quando se trata de combater o que é bom, até o inimigo se reúne, sabia? Até o inimigo se reúne, sabe por quê? Pôncio Pilatos e Herodes, eles eram inimigos. Como diz o nosso linguajar de 2022, eles eram tretados, mano. Eles não se davam bem, não, eles eram inimigos. Ok? E tem mais, o povo judeu não se misturava com os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram os não-judeus, certo? Eles não se misturavam, eles não andavam juntos. Ou seja, juntou Pôncio Pilatos, Herodes, os judeus e os gentios para quê? Para colocar o nosso Senhor Jesus na cruz. Só que até isso o Senhor já tinha decidido de antemão. Eles foram só ferramentas. Eles acharam que estavam se unindo. Eles acharam que estavam ganhando alguma coisa. Mas quem ganhou fomos nós. Nós ganhamos a salvação. Alguns deles pode ser que ganharam, porque alguns deles se converteram, como nós vemos na história. Mas muitos deles, quando caíram em si, tarde demais. Tarde demais. Então, isso tudo de nada adiantou. Esse juntamento, esse ajuntamento de inimigos para lutar contra o povo de Deus, para lutar contra o próprio Deus, não adiantou. Sabe por quê? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não podem. E aí nós partimos para o quarto sinal, ou para a quarta característica de uma igreja madura. Vamos lembrar as três primeiras? Primeiro, busque a companhia dos irmãos. Segundo, busque o Senhor em oração. Terceiro, a maldade humana não frustra porque a nossa confiança está em Deus. Quarta, não pede somente a cessação dos problemas, mas poder para testemunhar através deles. Você está pedindo para acabar o problema? Deixa eu te contar um segredo. Não vai acabar. Não vai acabar. O próprio Senhor Jesus falou: neste mundo tereis, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olhem para mim. Olhem para mim. Mas os problemas não vão acabar, irmãos. Pelo contrário, vai piorar.
vai dar ruim. Vai dar ruim para nós. Quer seguir Jesus? Quer seguir Jesus? Então prepara, porque vai dar ruim. A coisa não vai ficar boa para nós. Eu já falei para vocês e repito, haverá um tempo que nós não vamos poder mais fazer isso, que nós estamos fazendo hoje. A igreja vai voltar para os lares, a igreja vai voltar igual está na Ucrânia hoje, igual está na Coreia, igual está na China, underground, vai ter que reunir por baixo, vai ter que reunir escondido, vai ser nos porões das casas, vai ser nos lugares escondidos, nas cavernas, porque nós não vamos poder mais fazer isso. Por enquanto, a perseguição religiosa que nós enfrentamos aqui não chega aos pés do que ele passa, mas ela vai chegar aqui. Então fiquem espertos, fiquem preparados. Mas olha o que eles fizeram, verso 29, agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Veja, eles não pediram, Senhor, acaba com eles, Senhor, nos livra da perseguição, não, Senhor, dá outra função para nós, porque essa aqui não está funcionando. Não, eles não fizeram isso, eles falaram, Senhor, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra, como? Covardemente. Corajosamente. E é isso que nós somos muitas vezes, verdadeiros covardes, porque nós não anunciamos. E nós não sofremos perseguição. E nós somos isso muitas vezes. A questão aqui, na verdade, não é ficar dizendo a Deus o que ele deve fazer, mas pedir que ele faça a sua vontade em nós e através de nós. Eu não estou dizendo que você não pode pedir que Deus intervenha, tá? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou sugerindo, o que o texto está sugerindo, é que talvez nós pudéssemos orar para que possamos passar pelo problema e testemunhar sobre isso depois. Sabe por quê? Porque isso fortalece a sua fé e a fé de alguém que você vai compartilhar. Isso fortalece a fé. Às vezes, ao invés de pedirmos, Senhor, acabe com esse problema, deveríamos pedir, Deus, me dê poder para passar por esse problema, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio em milagre. Amém. Você crê em milagre? Amém. Por que nós não pedimos mais? Sabe por quê? Porque nós somos covardes. Sabe por quê? Porque nós somos, muitas vezes, cinematográficos demais. Nós estamos assistindo muito filme de Hollywood. Porque nós queremos só o milagre que ele é sobrenatural. Nós só queremos o milagre que faz o coxo andar. Nós queremos o milagre que faz o cego enxergar. Nós queremos o milagre que faz o morto ressuscitar. Esses milagres são sensacionais, não tenha dúvida. E eu gostaria de vivenciá-los hoje. Mas vocês concordam comigo que não somente esses são milagres. Você pregar para alguém e alguém se ajoelhar e reconhecer que Cristo é o Senhor é um milagre. Você testemunhar do que Cristo fez em você, você dizer o que eu era e o que eu sou hoje em Cristo Jesus, você está testemunhando um milagre. Você testemunhar que o seu marido, que a sua esposa saiu das drogas e que hoje é um servo do Senhor, é um milagre. Você que está com o seu casamento destruído e vê o seu casamento restaurado, milagre. Milagre. Sabe por quê? Porque é Ele que faz, não somos nós. E tudo que vem dEle é milagroso. Tudo que vem dEle é milagroso. O que é mais bonito? A gente testemunhar. Porque esses são os testemunhos que nós ouvimos hoje, tá? Me desculpe, mas esses são os testemunhos que nós ouvimos hoje. Eu era perseguido. Tinha um povo na igreja que me perseguia. E eu orei, e o Senhor matou. Você pensa, o quê? Misericórdia mesmo, irmão, mas eu já ouvi isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu era perseguido, e eu orei e o Senhor matou. Que glória isso traz para Deus. Agora, eu era perseguido. E eu orei e pedi graça ao Senhor. E esses irmãos que me perseguiam, hoje trabalham lado a lado comigo e glorificam a Deus.
Qual é o testemunho que é melhor? Qual é o testemunho que é melhor? O que aconteceu com Paulo? Paulo era quem mesmo? Paulo era assassino. Paulo matava crente, Paulo perseguia crente. Paulo tinha carta de autorização para ir atrás de crente e matar, e prender e matar. Quando ele se converteu, os irmãos falaram o quê? Paulo, você está doido? Esse cara matava cristão, ele quer infiltrar no meio da gente para matar todo mundo. Eles falam, não, ele agora é um dos nossos. Ele agora é um dos nossos. Ele é um irmão em Cristo. E olha o que esse homem fez. Olha o que esse homem fez. Eu tenho certeza que alguns crentes lá oraram, Senhor, mata esse homem em nome de Jesus. Cai do cavalo, quebra o pescoço, faz alguma coisa. Mas isso não estava nos planos de Deus. Porque no final das contas é o nome dele que tem que ser glorificado. E foi o que Paulo fez pelo resto da vida dele, nós vemos isso. Aqui, ó. Nós vemos isso. Se ele fez com Paulo, ele não pode fazer comigo? Ele não pode fazer com você? Ele não pode fazer com aquele que te persegue? Com o seu patrão? Com a escola, com a diretora da escola, sei lá com quem, que está te perseguindo? Ele não pode fazer? Pode ou não? Claro que pode. Claro que pode. Nós só não podemos esquecer que o realizador dos milagres é o próprio Cristo. Isso nós não podemos esquecer. Então oremos para que Deus nos dê graça para suportar, para ficar firmes diante das tribulações. A quinta coisa, a igreja que é madura no Senhor, ela vive com expectativa da ação milagrosa de Deus. Verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Estende a tua mão. Precisamos orar, gente, pela manifestação do poder de Deus. Nós oramos por isso. Será que se Deus manifestar mesmo o seu poder, a gente fica em pé? Será que se Deus fizer algo milagroso no nosso meio, nós vamos crer, nós vamos achar que é coisa do diabo? Que é demônio? Nós somos tão incrédulos que é capaz do Senhor realizar um milagre no nosso meio e a gente achar que é demônio. E a gente achar que é coisa de Satanás. Isso é incredulidade, por isso que eu falo que muitas vezes nós somos covardes. Nós precisamos ter convicção do poder de Jesus para curar e fazer prodígios. A igreja de Atos não pedia milagres de vingança ou destruição dos inimigos, ela pedia milagres de misericórdia. Milagres de misericórdia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. E por fim, a igreja que é madura em Cristo, ela é revestida com poder para pregar com autoridade. Revestida com poder para pregar com autoridade. Depois de orarem, verso 31, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que vocês pensariam se a gente estivesse aqui agora, final do culto? Vamos orar. Levanta aí no seu lugar, vamos orar. O que vocês pensariam se essa parede começasse a tremer? Você ficaria aqui dentro? Duvido, rapava fora. Terremoto. Se apagasse as luzes, o pastor não pagou a conta. Se acontecesse algo sobrenatural, saia correndo. Por quê? Porque nós pedimos, mas não cremos. Nós pedimos o sobrenatural de Deus. Nós queremos o sobrenatural de Deus, mas quando Ele faz, nós não cremos. De novo, porque nós esperamos aquelas coisas fantásticas que o Senhor Jesus fez, que são relatados nos evangelhos.
Mas quando a igreja está reunida em oração, Deus está agindo. E Ele age. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós oramos, nós pedimos o extraordinário de Deus. E quando Ele faz, não cremos. Nós não cremos. O texto diz que eles oraram, ficaram cheios do Espírito Santo e saíram por aí dando profetada para torto e à direita. Foi? Porque é isso que parece. Eu oro, fico cheio do Espírito Santo, chamo o irmão e digo, eis que te digo. Eis que te digo, varoa. É assim que fazem. É assim que fazem. Por quê? Porque para esse tipo de pessoas, encher-se do Espírito Santo, ou encher-se, desculpe, do Espírito Santo, é você sair por aí dando profetada ou falando em língua estranha. Esses são dons que o Espírito Santo dá. Não são todos que têm, já falamos sobre isso em 1 Coríntios. O que eu estou dizendo é que eles se encheram do Espírito Santo e pregaram a palavra. Com intrepidez. Com intrepidez. Pregaram, anunciaram a palavra de Deus. Irmãos, do que adianta essa espiritualidade toda que é lançada sobre nós o tempo todo? De que adianta essa espiritualidade toda? Veja, nós vemos gente dizendo que eu sou mais espiritual do que você, porque eu sou batizado com o Espírito Santo e você não é. Ok? Nós vemos isso o tempo todo. Você é crente, irmã? Sou batizado com o Espírito Santo? Sorry. Não é não? Precisa orar, hein? Quer que eu te ensine? Quer que eu ore com você? Você repete o que eu digo? É isso aí que eles fazem. É isso aí que fazem. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus dá dons a quem Ele quer. E Deus dá dons a quem Ele quer, a quem bem Ele entender. Então não é todo mundo que tem o dom de línguas. O dom de línguas existe, o dom de línguas, não me entendam mal aqui, existe, que a Bíblia fala sobre isso. Mas não é todo mundo que tem. A Bíblia diz que você é batizado, você é selado com o Espírito Santo a partir do momento que você ouve e crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você é batizado? Sou sim, senhora. Sou sim, senhor. Ok? Então não confundam essas coisas. Se perguntar, você tem o dom disso ou daquilo, assim você pode dizer que sim ou que não. Agora, sim, eu sou batizado sim com o Espírito Santo, porque a partir do momento que eu ouvi do Evangelho e criei, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então cuidado com isso, cuidado. Agora essa espiritualidade toda que é tão falada por aí, não é na verdade demonstrada na vida cotidiana. O que adianta eu ser espiritual na igreja e sair daqui eu sou um demônio? O que adianta eu falar bonito, mas chega em casa eu falo um monte de palavrão, eu falo um monte de coisa feia? O que adianta eu dizer faça isso, faça aquilo outro, e em casa eu faço tudo ao contrário? Espiritualidade falsa. Espiritualidade falsa. Irmãos, o mesmo deu ruim que eu falo aqui, eu falo para o Rafa amanhã na academia. A minha linguagem é a mesma. É a mesma? Eu mudo alguma coisa, Rafa? Eu não fico falando crentez o tempo todo, não. O que a gente tem que fazer é viver, não é ficar falando. O que a gente tem que fazer é demonstrar o amor de Cristo, não é só falar do amor de Cristo, gente. As pessoas, como dizia Billy Graham, elas podem não ler a Bíblia, mas elas leem a sua vida. Elas leem a sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que viver o Evangelho que pregamos. E viver o Evangelho que pregamos. Desculpe. Não há pregação eficaz. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. E quando eu digo poder do Espírito Santo, eu estou falando do poder verdadeiro do Espírito Santo, não aquele que eu acho que eu tenho. Porque tem muita gente que se intitula alguma coisa. Tem muita gente que se dá título, tá? Porque hoje o que vale é o título. O que vale é a sua posição. Então cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com essas coisas. Não há
pregação e nem evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Os estudiosos dizem que Charles Spurgeon, quando ele subia ao púlpito aqui do tabernáculo metropolitano, sabe o que ele dizia? Ele subia as escadas, porque o púlpito é lá em cima, ele subia as escadas dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. E ele pregava, e centenas de vidas se ajoelhavam ao poder do Espírito Santo, porque eles ouviram o evangelho da promessa, e o Espírito Santo atuou na vida deles, e eles creram, e foram salvos, Sem o Espírito Santo, nenhuma alma sequer pode ser convertida, é impossível, como diz também o próprio Spurgeon, é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma ser convertida sem o poder do Espírito Santo. É mais fácil o leão comer alface do que uma alma ser convertida sem o poder do Espírito Santo. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, para nós como igreja. Nós temos demonstrado evidências desse poder nas nossas vidas? Nós temos demonstrado evidências que nós somos maduros em Cristo Jesus? Caso tenha, amém. Continue firme e que nada vos abale, porque o trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Que continuemos firmes, continue orando, continue pedindo para que o Espírito Santo te capacite todos os dias, porque o único dia que a gente levantar da cama e achar que a gente se garante, é o dia que a gente cai. Precisamos levantar todo dia, acordar, abrir os olhos e agradecer: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, mais um dia, me capacite, porque eu dependo do Senhor, eu não dependo de mim. Não dependo de mim, eu dependo do Senhor. Caso você não tenha demonstrado essas evidências, eu te convido a analisar a vida cristã que nós temos vivido. Que tipo de vida é essa? Existiu mesmo uma conversão verdadeira? Existiu mesmo uma transformação gerada pelo Espírito Santo? Uma transformação da mente? Existiu mesmo uma metanoia? Existiu? Então o que está acontecendo? Será que foi apenas um momento de emoção? Eu já falei algumas semanas, né? Parece que tem crente que é igual menino buchudo. Menino buchudo hoje ama, amanhã odeia. E faz assim com Jesus. Ou então, amor de adolescente. Vê pela primeira vez, conhece pela primeira vez, aí já põe lá no Instagram: amo para sempre. 2 dias depois, posso nem ver. 3 dias depois, já arrumou um outro amor, amo para sempre de novo, pastor. É assim. E é assim que as pessoas têm amado Cristo. Hoje eu amo, porque Cristo é lindo, porque Cristo faz tudo o que eu quero. Aí amanhã Cristo não faz o que você quer. Adivinha? O que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, irmã? Estou revoltado com Jesus. Nossa, gente. Dá vontade de falar que nem o pastor Joaquim, baiano. Vá caçar um bode. Vá caçar um bode. Gente, isso é de uma imaturidade tamanha quando nós fazemos isso. Isso é de uma imaturidade quando nós fazemos essas coisas. Nós podemos ficar chateados com as pessoas, nós ficamos chateados com a situação, mas ficar chateado com Deus? Será que nós não entendemos esse Deus de Isaías 40, que nós acabamos de falar? Que se Ele quiser, Ele faz assim, e amanhã não mais eu, não mais você? Eu falei para os jovens esse dia: você acha que se Deus quisesse, Ele não fazia outra arca, e achasse um homem com a família dele, coloca dele e fala: vou acabar com tudo de novo, vou começar tudo de novo? Você acha que Deus não poderia fazer isso? Mas ao invés disso, Ele mandou Jesus. Ao invés disso, Ele mandou Jesus e falou para mim e para você: olha para Ele,
Olha para Ele que você vai endireitar, olha para Ele que você vai ser salvo, olha para Ele. Mas nós nos recusamos a olhar, sabe por quê? Porque nós olhamos aqui, ó. Nós olhamos só para cá, e aí olhamos para o lado, e as pessoas nos decepcionam o tempo todo, porque de novo nós estamos olhando aqui, porque eu quero que a minha vontade seja feita, tem que me agradar, tem que fazer o que eu quero, tem que falar o que eu gosto, tem que dar tapinha nas minhas costas, tem que me agradecer se eu colocar uma cadeira no lugar, o pastor não me agradeceu, nunca mais eu faço, só de raiva. É isso que nós fazemos, vamos ser sinceros, é isso que nós fazemos. Por isso, Spurgeon diz, é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa ser convertida sem o poder do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo te converter, você é só um convencido. Você não é convertido ao Evangelho, você é só um convencido. Você é convencido que Deus existe, que Ele enviou Jesus, que Jesus é lindo, é maravilhoso, que pode salvar, mas você não é convertido. Você nunca experimentou Jesus, não de verdade. Você nunca experimentou os pregos da cruz de Jesus. Você nunca experimentou a coroa de espinhos. Você nunca experimentou. Sabe por quê? Porque quando nós somos crentes convertidos, nós experimentamos os pregos. Sabe por quê? Porque dói. Porque exige compromisso. Porque existe comprometimento. Nós experimentamos a coroa de espinhos, sabe por quê? Que aquilo faz a nossa cabeça arder, porque eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer. Nós não experimentamos os pregos nos pés de Jesus, sabe por quê? Porque nós temos que caminhar como Ele andou, e não como nós temos caminhado. Irmãos, essas características da igreja, elas precisam estar presentes nas nossas vidas. As características da igreja madura, isso é maturidade, isso é sinal de maturidade. Maturidade, quando acontece um problema, eu procuro alguém e peço ajuda, preciso que você ore, preciso de um conselho, preciso que você me dê uns tapas na cara, pelo amor de Deus. Isso é maturidade, isso não é covardia, isso é maturidade. Pelo contrário, quando você não faz, você está sendo covarde. Quando você pede ajuda, isso está demonstrando que você é corajoso o suficiente para entender e para assumir que você está errado. A igreja madura, ela busca o Senhor em oração, e ela não fica querendo a sua vontade, ela busca a vontade do Senhor, ela ora a soberania de Deus, ela ora a palavra de Deus. A igreja madura, ela não se frustra com a maldade dos outros, sabe por quê? Porque nós sabemos o Deus que nós temos crido. Nós sabemos o Deus que nós temos crido. A igreja madura, ela não pede a cessação dos problemas, mas ela pede poder para testemunhar através deles. A igreja madura, ela vive com a expectativa da ação milagrosa de Deus, e quando eu falo dessa ação milagrosa, inclua, o Senhor Jesus está voltando. Nós temos que viver com essa expectativa. Nós temos que viver com essa expectativa, Ele está voltando. Estaremos prontos quando Ele voltar? Não estou dizendo perfeito, estou dizendo pronto. Perfeito você nunca vai estar e nem eu. Perfeito é só na glória, depois que já estiver lá. Estou falando se nós estaremos prontos, esperando, vigiando, orando, pronto para a volta dele. Estaremos? Viver na expectativa. Viver na expectativa. E a igreja madura, ela é revestidos com o poder de pregar com autoridade. E essa autoridade não é nossa, essa autoridade é do próprio Deus. Essa autoridade é o Espírito Santo que dá. E que em nome de Jesus nós possamos ser essa igreja madura, que honra e que glorifica o nome do nosso Deus. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, reconhecendo o quão fracos, o quão falhos, o quão pequenos
nós somos diante de Ti. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor não somos absolutamente nada. Nós não temos poder, nós não temos força, nós não temos coragem, mas o Teu Espírito Santo nos dá tudo isso. Nos dá poder, nos dá força, nos dá coragem para enfrentar o que tiver que enfrentar, Senhor, para a Tua honra e glória. Pai, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus nós te pedimos, a passar por essas coisas e glorificar o Teu nome. Nos dê poder, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades. Nos dê uma mente realmente voltada ao Senhor, cativa ao Senhor. Nos dê um coração realmente voltado para o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, capacita a Tua igreja, Senhor Deus, que nós possamos ser maduros o suficiente para que possamos buscar uns aos outros, que possamos conversar, que possamos orar, trocar experiências, orarmos juntos, que possamos ser maduros o suficiente para que possamos fazer as orações que muitas vezes nem nos agradam. Que possamos ser maduros o suficiente para pregarmos a Tua palavra com poder e testemunhar do Teu poder para as outras pessoas, Senhor Deus. Senhor, ajuda a Tua igreja. E glorificado seja o Teu santo nome. Que é por isso que estamos aqui, é para isso que estamos aqui. Para glorificar ao Senhor. Olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. A qual um dia todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Pai, fortalece a Tua igreja, eu te peço. Fortalece a cada um de nós aqui, Senhor. Porque nós esmorecemos muitas vezes. Nós desanimamos com as circunstâncias, com as pessoas, com os problemas. Mas, Senhor, que nós possamos saber que a nossa ajuda vem do alto. Que o Senhor é a nossa fortaleza. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que nada, absolutamente nada, está fora do Teu controle. Ou fora do Teu alcance, Senhor Deus. Pai, nos ajuda a entendermos isso de uma vez por todas. Em nome santo de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.